E aí galera, estamos aqui em mais um Fractal Revisa, agora com a aula sobre distribuição eletrônica. Bem, a distribuição eletrônica, na realidade, é uma matéria bem tranquila, porém eu acho uma das matérias mais importantes que nós temos no primeiro ano, porque ela é a base para que nós possamos saber bem uma tabela periódica, ela é uma base para que nós possamos saber bem a ligação química, saber na teoria do octeto, NOx, muitas outras matérias têm base nesse diagrama de Linus Pauling. O diagrama, como nós fizemos em sala de aula, eu comentei com vocês a respeito de como é feito o diagrama. Então o diagrama ele está pronto aqui, nós já fizemos o diagrama aqui para deixar ele mais fácil. Lembrando só que a distribuição eletrônica, ela sempre vem de cima para baixo. E aqui nós temos 7 camadas eletrônicas. Camada K, L, M, N, O, P e a camada Q. Nesse caso aqui, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, nós temos que lembrar exatamente que as 7 camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q, existe uma quantidade máxima de elétrons. E essa quantidade máxima de elétrons significa o seguinte: a camada K cabe no máximo 2, a L no máximo 8, a M no máximo 18, aqui 32, 18 e 8. Só que as camadas são formadas por subníveis, por isso que essa primeira camada é só o S, porque ele só tem 2 elétrons. A segunda camada tem que ter um S e um P. Por que um S e um P? Porque o S cabe 2 e o P cabe 6. 6 e 2, 8. Se é 18, significa que tem que ter um S, um P e um D, porque SPD vai dar exatamente 18. Se for 32, S, P, A, D e a F. Isso aqui também é S, P, D e F. Se é 18, S, o P e o D. E se é 8, apenas o S e o P. Lembrando que aqui, como você tem as camadas, por isso que aqui é um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. O diagrama está feito. Como nós vamos fazer nesse diagrama? Bem, existem alguns macetes que, se vocês lembrarem desses macetes, ficam mais fácil. Toda vez que você tiver uma distribuição eletrônica e ela terminar em 3D10, significa que vai dar 30 elétrons. Se terminar em 4F14, significa que vai dar 70 elétrons. Se terminar em 5F14, significa que vai dar 102 elétrons. O que significa isso? É a distribuição. Toda vez que você conseguir chegar até no 3D, sempre seguindo a seta, que é a ordem da energia, 2, 4, 10, 12, 18, 20, mais 10, 30 elétrons. Então fica fácil você compreender isso daqui, ó, 3D10, 30, 4F14, 70 e 5F14, 102. Por que falar isso? Porque se eu tiver, por exemplo, a distribuição que eu estou pedindo no número atômico 85, significa que eu tenho que passar de 4F14, mas eu também preciso chegar aos 5F14. Agora, se eu falo para vocês a distribuição do número atômico 20, significa o quê? Que eu vou ter que ir beirando o 3D10. Então, automaticamente, você tem a distribuição. Visto que agora, então, eu vou fazer exatamente a distribuição eletrônica e explicar para vocês algumas coisinhas relacionadas com essa distribuição. Se eu falo para vocês x igual a 33, por exemplo, se eu falei x igual a 33, qual que é o número atômico? 33. E qual que é o número de elétrons? Nesse caso, o número de elétrons também é quanto? 33. Ué, mas por que você sabe que é 33? Porque esse elemento aqui se encontra no estado fundamental. Ou seja, ele nem ganha e nem perde elétrons. Se eu tinha comentado com vocês que 3D10 dá 30, quer dizer que ele vai ter que passar um pouquinho. Então, obviamente, você já sabe que o diagrama vai um pouco a mais do 3D. Então, S, 2S, 2P,
3S, 3P, 3D. E aqui vem o 4S. Então, ó, nesse caso aqui agora, eu vou vir fazer o seguinte, 4P. Aqui nesse caso, eu fazendo a distribuição, 2 seguindo a seta, 2 seguindo a seta, P6, S2. Acabou essa seta? P6, S2. Acabou? 3D10, opa, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Para 33 faltam quantos? 3. O P cabe até 6, mas eu estou precisando apenas de 3 elétrons. Então, por isso que eu fiquei no 4P3. Quando a gente fala isso, eu posso trabalhar com vocês agora ordem energética, que é a ordem das setas. Como que ficaria a ordem energética? 1S2, 2S2, 2P6, seguindo a seta, 3S2, 3P6, seguindo a seta, 4S2, 3D10 e 4P3. Então, nesse caso, eu estou seguindo a seta aqui, ordem energética. Se eu te perguntasse ordem geométrica, seria a ordem das camadas. Aí seria a primeira camada, que seria 1S2. Segunda, 2S2, 2P6. Terceira, 3S2, 3P6. Olha a diferença aqui agora. 3D10, porque eu estou na ordem das camadas. Depois, 4S2, 4P3. Então, aqui você tem a ordem energética, que é a ordem das setas. Você tem a ordem geométrica, que seria a ordem de quem? Das camadas. E aí depois, subnível mais energético. É o último que você conseguiu colocar elétrons, que é o 4P3. E para terminar, camada de valência. E essa camada de valência vai ser a quarta camada, porque você conseguiu chegar nessa quarta camada. E o Bruninho vai precisar muito disso aqui quando ele estiver trabalhando mesmo especificamente os elementos na tabela periódica. Por isso que você precisa saber muito a distribuição eletrônica, para que vocês possam saber que esse elemento futuramente vai estar no quarto período, na família 5A da tabela periódica. Então isso daqui ele vai trabalhar com vocês mais especificamente. E eu só estou trabalhando com vocês a ordem energética, a ordem geométrica, subnível mais energético e a camada de valência. Para que nós possamos terminar essa aula de hoje, eu preciso falar com vocês também só mais 3 coisinhas e depois é para a gente fazer um exercício com vocês. Se eu falo para vocês x, 20, se eu falo aqui 25, desculpa, 25, se eu falo aqui x, 25 e se eu falo aqui x, 25, significa que esses 3 aqui tem o mesmo número atômico, que seria quanto? 25. Só que a diferença que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte. Nesse primeiro exemplo, eu vou deixar ele no estado fundamental. Ou seja, ele não vai nem ganhar e nem perder elétrons. Nesse segundo exemplo, eu vou colocar ele mais 2, ou seja, no estado de cátion. Já no terceiro exemplo, eu vou colocar ele 3 menos, que eu vou colocar ele no estado de ânion. Quando a gente fala no estado de fundamental, qual que vai ser o número atômico? O número atômico 25 e o número de elétrons também 25. Por isso que de vez em quando a gente fala assim, ó, faça a distribuição eletrônica do número atômico 25. Mas você não faz na distribuição de elétrons? Mas quando a gente fala que é o mesmo número atômico, é porque o elemento se encontra no estado fundamental. Quando eu estou no estado de cátion, significa que ele vai ter que perder elétrons. Era 25, perde 2, fica com 23. No estado de ânion, significa que ele vai ganhar elétrons. Era para ser 25. Se ele vai ganhar 3, passa a ser quantos? 28. Tá, quando vocês vão fazer a distribuição eletrônica, lembrando que é um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D e 4S. Se está beirando o 25, 30, significa então que ele vai beirar o 3D. Então todos eles vão fazer o quê? A distribuição do número
de elétrons dele. Então aqui, ó, 3D, 4s. Lembrando que a distribuição vai ser igual em todos, por enquanto. Bem, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, opa, só até aqui tá bom. Ó, nesse caso, todos eles, nós vamos fazer a distribuição aqui. Se é 25, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 25 faltam quantos? 5. Subnível mais energético, 3D5. Camada de valência, quarta camada, no estado fundamental. Já no estado de cátion, você vai fazer a distribuição do 23, só que aí tá 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 23 faltam 3. Aí é a hora que você se engana. Toda vez que o elemento for cátion, na realidade ele vai perder elétrons. Só que vocês têm que colocar na cabeça de vocês que ele sempre perde da última camada, ou seja, da camada de valência. Então eu vou dar um macete para vocês. Toda vez que ele estiver no estado de cátion, especificamente no estado de cátion, vocês vão fazer a distribuição eletrônica normal do número atômico, que seria 25. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 25 faltam 5. Ué, mas você não falou que ele tem que perder? Sim, ele vai perder, mas ele vai perder da última camada, ou seja, da camada de valência, que não é o 3D5, é o 4S2. Então ele vai perder esses dois elétrons aqui, porque ele se tornou um cátion bivalente. Consequentemente, qual que seria o seu subnível mais energético? 3D5. Qual que seria a sua camada de valência? Terceira camada agora, porque a quarta você perdeu ela. Quando o elemento vai ganhar? Não precisa ter problema nenhum. Só calma, tranquilidade. Vai fazer do 28. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 28 faltam 8 elétrons. Nesse caso aqui, subnível mais energético, 3D8. Camada de valência, quarta camada. Então o macete que eu dou para vocês, em qualquer hora, na hora da prova, na hora de um Enem, na hora de um vestibular, tudo. Toda vez que o elemento estiver no estado fundamental, pode fazer tranquilamente a distribuição eletrônica, que vai ser a mesma que o número atômico. Toda vez que ele estiver ganhando elétrons, você também pode fazer tranquilamente. O único, porém, é quando o elemento se tornar um cátion. Aí você tem que lembrar que toda vez que ele for perder, ele vai perder sempre da última camada. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, e se ele fosse perder 3 em vez de 2? Beleza, tranquilo. Já não perdeu 2 aqui? Qual que seria a última camada agora? Terceira. Qual que é o mais distante? 3D5. Se fosse 3, eu já tinha perdido 2, consequentemente aqui ficaria 3D4 e não mais 3D5. Valeu? Então agora nós vamos para um exercício e a gente finaliza aqui agora. Galerinha, vamos fazer então a questão número 9 do listão obrigatório de vocês. E ela é interessante pra caramba porque eu dependo da aula anterior e complementando essa aula de agora. Aula anterior de relação entre os átomos e agora a aula sobre distribuição eletrônica. Porque você vai fazer uma associação entre uma matéria e entre a outra matéria e vocês vão ver que vai dar uma complementação bem legal. Na questão número 9 eu falo o seguinte: considere as seguintes afirmativas sobre dois elementos genéricos. Opa, ele já te falou que o elemento é o X e o elemento é o Y. Então você tem ali, X tem número de massa 40. Galerinha, quando é que eu falei que fica o número de massa? Em cima, normalmente, do lado esquerdo. X é isóbaro de Y. Opa, peraí. Lembra da aula anterior? Se eles são isóbaros, significa que eles têm o mesmo número de massa. Então, se aqui é 40, aqui também tem que ser quanto? 40. Então eu já cheguei no valor da massa do Y. Y tem número de nêutrons igual a 20. Opa, então ele deu um número de nêutrons igual a 20. O que ele quer saber no exercício? Qual será o número atômico e a configuração eletrônica para o cátion bivalente de Y? Então, primeira coisa, eu tenho que saber o número atômico desse. Para que eu possa saber, Z é sempre igual a P. Então, primeiro eu vou descobrir o número atômico através da fórmula dos prótons, que é a massa menos o nêutron. Nesse exercício aqui agora tá fácil, porque ele falou que esse é isóbaro desse, então isso aqui é 40, 40. Ele falou que o número de nêutrons é 20, então o que você vai fazer? Prótons é igual a massa, que é
40 menos o nêutron, que é quanto? 20. E 40 menos 20, o próton vai dar quanto? 20. Opa, se o prótons é 20, significa que o número atômico é 20. Bem, o número atômico desse elemento é 20. E o número de elétrons desse elemento é 20, só que aí é que está o problema. Olha o que ele perguntou. Qual será o número atômico e a configuração eletrônica para o cátion bivalente de Y? Opa, se ele é cátion, significa que ele é positivo. Se ele fala monovalente, seria 1+. Se ele fala cátion bivalente, então significa que ele é 2+. Consequentemente, o número atômico não vai mudar. O número atômico continua sendo quanto? 20, tá lá. Agora, o número de elétrons, quanto que é? Bem, se era para ser 20 e ele está perdendo 2, ele perde, fica com quantos? 18. Então, quando ele te perguntou qual é o número atômico, o número atômico é 20. E faça a distribuição ou a configuração eletrônica do número de elétrons, que no caso seria 18. Então eu vou apagar aqui, só porque eu vou precisar exatamente desse finalzinho aqui, ó. Eu vou fazer a distribuição eletrônica, agora não do 20, e sim do 18, porque ele pediu do cátion bivalente. Então 3s, 3p. Bem, lembrando que agora eu falei com vocês que o elemento, quando vai perder, ele vai perder da última camada. Então eu vou fazer do 20 normal, mas nesse caso vocês vão ver que vai bater direitinho, ó. Então aqui, por exemplo, 2, 4, 10, 18. Para dar 2, 4, 10, 12, mais 6, 18. Para dar 20, faltam quantos? Para dar 20, faltam apenas 2. Você vai lá e coloca os 2. Só que ele não pediu do número do Y, ele pediu do cátion bivalente. Então ele vai ter que perder 2. A última camada é a 4s2, então ela sai ela mesmo. E o elemento, consequentemente, ficou estável com 8 elétrons na última camada, que já deve ser o tema da nossa próxima aula, que são ligações químicas. Galera, valeu, boa prova, bom estudo para vocês e precisando, nós estamos aí.